história do Banco de Portugal é inseparável da vida económica e social do país. O Banco de Portugal evoluiu e superou sempre os desafios colocados por novas funções e responsabilidades. De banco comercial privado a banco central do Eurosistema, do real ao escudo e ao euro, do século XIX ao século XXI. Banco de Portugal. 1846. Portugal vive uma época de grande instabilidade política e social. A crise económica é generalizada e obriga duas entidades financeiras a suspender pagamentos. Trata-se do Banco de Lisboa, fundada em 1821, e da Companhia Confiança Nacional, criada em 1844, para conceder empréstimos ao Estado. A solução é a fusão das duas instituições e, assim, o Banco de Lisboa passa a denominar-se Banco de Portugal. O novo banco é um misto de banco comercial e de banco emissor, mas o direito de emissão vai ser partilhado até 1887 com outras instituições. Apesar da contestação e das adversidades nos primeiros anos, o Banco de Portugal consegue impor-se e solidificar a sua atuação no país. 1887. O Banco de Portugal celebra um contrato com o Governo e passa a ter o exclusivo da emissão de notas. A exclusividade torna-se efetiva apenas em 1891, após acordo com os outros bancos emissores. Além de funcionar como estabelecimento de crédito, o Banco de Portugal assume também as funções de banqueiro do Estado e de Caixa Geral do Tesouro. Para além da filial do Porto, começa a estabelecer-se uma rede regional de agências. O banco é colocado sob a autoridade de um governador, nomeado pelo Estado, que nomeia também um secretário-geral com funções fiscalizadoras. Em 1918, a reserva de cobertura da circulação fiduciária passa a incorporar valores em moeda estrangeira, além do ouro metálico. 1926. Com o novo regime instaurado em 28 de maio, tem início uma extensa remodelação das finanças públicas e de toda a estrutura do sistema financeiro português. 1931. Criam-se as bases de um novo sistema monetário e o Banco de Portugal celebra outro contrato com o Estado. Cabe ao Banco de Portugal assegurar a estabilidade do valor da moeda e regular a circulação monetária e a distribuição do crédito. Segunda Guerra Mundial. O Banco de Portugal intervém como agente do Estado na execução de diversos acordos bilaterais de pagamentos. Assume igualmente as funções de Caixa Central de Reservas de Ouro e Divisas. 1960. São alterados os estatutos do banco, em virtude da participação do país no acordo sobre o Fundo Monetário Internacional. Pela primeira vez, o Banco de Portugal é identificado como o banco emissor da metrópole, com funções de Banco Central. 1962. O banco passa a exercer as funções de banco emissor, de Banco Central e de reserva, além de ser Caixa Geral do Tesouro. Setembro de 1974. Na sequência da Revolução de 25 de Abril, o Banco de Portugal é nacionalizado. Passa a constituir uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com a natureza de empresa pública. O banco abandona as funções comerciais que ainda detém, o que leva à extinção da rede de correspondentes e ao gradual encerramento das agências concelhias. Novembro de 1975. Com a nova lei orgânica, o Banco de Portugal assume pela primeira vez a supervisão do sistema bancário. Além de ser o Banco Central da República Portuguesa, com o exclusivo da emissão de notas, o Banco de Portugal desempenha outras funções. É banqueiro do Estado, consultor do Governo no domínio financeiro e orientador e controlador da política monetária e financeira. O banco gera as disponibilidades externas do país e funciona como intermediário nas relações monetárias internacionais. 1995. A estabilidade dos preços torna-se a principal missão do Banco de Portugal.
É alargada a sua autonomia na condução da política monetária e aumentam as suas atribuições no domínio dos sistemas de pagamentos. 1998. Portugal prepara a sua participação na terceira fase da União Económica e Monetária. As alterações introduzidas na Lei Orgânica reforçam a autonomia do Banco de Portugal, tendo em vista a sua integração no Sistema Europeu de Bancos Centrais. 1 de junho de 1998. O Banco de Portugal passa a fazer parte integrante do Sistema Europeu de Bancos Centrais. 1 de janeiro de 1999. Portugal e mais 10 países europeus adotam a moeda única, o euro. 1 de janeiro de 2002. Entram em circulação as notas e moedas de euro. O Banco de Portugal desempenha um papel determinante na campanha de informação e na introdução física do euro em Portugal. 4 de novembro de 2014. Entra em funcionamento o Mecanismo Único de Supervisão, o novo sistema de supervisão bancária composto pelo BCE, Banco de Portugal e as restantes autoridades nacionais competentes. Hoje, o Banco de Portugal é o Banco Central da República Portuguesa e integra o Eurosistema e o Sistema Europeu de Bancos Centrais, o Mecanismo Único de Supervisão e o Mecanismo Único de Resolução. O banco atua no estrito cumprimento do princípio de independência, que lhe é garantida pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, pelos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do BCE e pela sua própria Lei Orgânica. Política monetária do euro. O objetivo primordial do Eurosistema é a manutenção da estabilidade de preços, ou seja, a manutenção do poder de compra da moeda. Esse objetivo é atingido através da execução descentralizada da política monetária. A política monetária é definida pelo Conselho do BCE, onde tem assento o Governador do Banco de Portugal. Estabilidade do sistema financeiro. Enquanto Autoridade Nacional de Supervisão, o banco faz parte do Mecanismo Único de Supervisão, que zela pela segurança e pela solidez dos bancos europeus, garantindo a segurança dos depósitos e dos depositantes. O Banco de Portugal emite notas de euro e coloca em circulação as moedas. Gera as disponibilidades externas do país. Regula, fiscaliza e promove o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos. Produz estudos e análises sobre a economia portuguesa e da área do euro. Recolhe e elabora estatísticas monetárias, financeiras, cambiais e da balança de pagamentos. Regula, fiscaliza e sanciona a conduta dos bancos, das instituições de pagamento e das instituições de moeda eletrónica na comercialização de produtos e serviços bancários de retalho. Promove a informação e formação financeira. Define e executa a política macroprudencial. Age como intermediário nas relações monetárias internacionais do Estado. Aconselha o Governo nos domínios económico e financeiro. Presta diversos serviços à comunidade, como a Central de Responsabilidades de Crédito, a Central de Balanços, a base de dados de contas, a lista de utilizadores de cheque que oferecem risco ou o portal do cliente bancário. Em abril de 2016, refletindo o compromisso do Banco de Portugal com a comunidade, foi inaugurado no espaço reabilitado da antiga Igreja de São Julião o Museu do Dinheiro. O Museu do Dinheiro oferece aos visitantes a oportunidade de conhecerem exemplares raros de notas e moedas de todo o mundo, numa experiência inovadora e interativa. Do século XIX ao século XXI, a história do Banco de Portugal reflete a vida económica e social do país. Do real ao escudo, do escudo ao euro, ao futuro. Banco de Portugal.